E aí, pessoal, beleza? Eu fiquei um tempo aí sem gravar vídeo, mas agora eu vou dar continuidade sobre os arcanos menores que a gente tinha parado no 7. Agora a gente vai continuar do 8, tá bom? Para quem tá chegando agora, quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou taróloga e também sou formada em filosofia. Bom, a princípio nós vamos agora ver então o arcano menor de número 8, que é o 8 de ouros, tá? Só pra gente relembrar, o naipe de ouros ele representa o material, representa a matéria. E o número 8 aqui vai representar o quê? Poder espiritual, sucesso ou equilíbrio. No caso do 8 de ouros, aqui ele vai indicar, o que ele pode indicar quando ele sai numa leitura? Aprendizado ou oportunidade, tá? Também pode indicar que a pessoa precisa agir com sabedoria para trazer a harmonia. Não é sair decidindo as coisas assim do modo afoito, né? Porque aí pode dar errado. Então a pessoa precisa parar ali um pouquinho para pensar, para ela conseguir ter uma boa decisão e não se perder nisso. Sabe quando a pessoa fica meio perdida? Então isso não vai acontecer se ela conseguir trazer esse momento para ela poder pensar antes de decidir. Outra coisa também que pode indicar é uma pessoa que é bem intuitiva e que aprende com a vida. A experiência que ela tem com a vida faz com que ela tenha um pouco mais de sabedoria aí para poder, por exemplo, tomar essas decisões. Outra coisa que também acontece com ela é o seguinte: a transformação vem através do quê? Do trabalho, né? E de estudos também. Como vocês podem ver aí na tela, essa é a carta do baralho do Rider-Waite. O moço que tá ali na foto, ele tá trabalhando, né? A gente vê que ele tá com ferramentas ali e tá trabalhando. Aí eu tenho aqui também o 8 de ouros do tarô de Marsella, que esse aqui é o do Claudinei Prieto, tá? O desenho é um pouco diferente, mas o significado continua sendo o mesmo, tá bom? E aí outra coisa também que a gente não pode esquecer é que o ouros também é sobre ter, sobre possuir, tá? Aquilo que a pessoa tem de concreto, tá? Não se esqueçam dessa parte que é muito importante. E o 8 de espadas, o que ele indica, né? No caso aqui, o de espadas, como a gente já falou, ele é mais assim sobre a parte mental, né? Sobre aquela coisa mais do ar, assim. E ela traz aqui a indicação de frustração ou de perigo, tá? Às vezes a pessoa pode estar numa situação aí que não está muito boa. Também pode indicar uma pessoa que tem muita insegurança, que não se escuta, que prefere ouvir a opinião do outro do que a si mesmo. Tem esse detalhe. Ela tem também dificuldade em decidir o que fazer, justamente por causa da opinião alheia. Só que ao invés de antes ela procurar ela mesma, ela sempre vai procurar primeiro a opinião do outro, tá? E o naipe de espadas, né, como eu já disse, é sobre o mental, é sobre como a gente é. Aí a carta do baralho de Rider-Waite é essa que tá aí na tela, né, que vocês estão vendo, essa moça. Ela tá ali amarrada, ela não está enxergando as coisas direito. Então tá numa situação aqui bem complicada, né, gente? Quando acontece de cair isso numa leitura, a gente precisa tomar muito cuidado para não sair falando que a pessoa deve fazer ou não, porque como vocês viram aqui, a opinião alheia costuma atrapalhar um pouco, né? E indicar para essa pessoa procurar ajuda psicológica com um profissional que pode ajudar ela aí nesse processo, tá? Não tentem ajudar as pessoas sozinhos sem ter formação específica, tá bom, gente? Isso também é importante. E a carta do tarô de Marsella é essa aqui, ó. E aí, como vocês podem ver também, ela tá cercada, né, pelas espadas e ela também não tá vendo a situação, tá bom? A próxima carta é o 8 de copas. O que o 8 de copas ele indica? Estagnação ou fracasso, sabe? Deu errado e aí a pessoa fica ali meio frustrada, né? Porque não foi como ela queria, porque nem sempre o copas vai ser algo de bom, não se esqueçam disso. Aí nós temos também aqui uma pessoa que pode estar sem vontade de fazer as coisas, sabe? Ela vai ficar paralisada, por quê? Porque ela não tá com vontade ali naquela hora. Aquilo talvez não seja uma coisa que ela queira, então a vontade, gente, não vai vir, tá? É muito importante também avaliar se o que a pessoa tá querendo é aquilo mesmo, se ela tá fazendo porque os outros disseram pra ela fazer. Porque aí a força de vontade acaba quando é alguém que tá falando pra gente fazer.
Também pode indicar uma pessoa que está no vitimismo, que morre de pena dela mesma. Ai, coitadinha de mim. Ai, todo mundo faz isso e aquilo. Ai, que não sei o quê. Ou seja, ela nunca é culpada, entendeu? Ela não assume as próprias encrencas, né? Vamos dizer assim. E também, aqui, de repente, né, caindo com uma outra carta ali, pode indicar também que essa pessoa precisa equilibrar as emoções dela. E aí a melhor saída, como eu já disse anteriormente, sempre é o quê? A terapia com alguém que seja especializado, né? Não com qualquer pessoa. E o Copas, só pra gente não esquecer, é o plano do sentimental, né? Ele rege as nossas emoções. Ele tá falando ali sobre como a gente reage diante das situações que vêm da vida, né? E aí na tela vocês estão vendo a carta do baralho de Rider-Waite, né? Tem um senhor ali, ó, indo embora. Ele tá olhando assim pro nada, né? Dá pra perceber isso. E nessa outra aqui, que é o do tarô de Marcélia do Claudinei Prieto, como vocês podem ver, as taças estão todas derrubadas. Então aqui claramente dá pra perceber que alguma coisa não deu certo, tá bom? Passando para o próximo então, que é o 8 de paus. O 8 de paus, ele traz o quê? Traz aqui uma certa organização. E também pode indicar o término de algumas coisas. Aqui, no caso, seria melhor fazer o quê, então? Pensar antes de agir, tá? A pessoa que aqui traz impulsividade, se sair essa carta, gente, ela precisa parar para pensar. Eu sei que às vezes é difícil, a gente quer resolver logo, mas muitas vezes pensar antes de agir é melhor, pra gente não se prejudicar lá na frente. Outra coisa também é observar situações de várias maneiras. Sabe, quando a gente tem ali um problema e a gente costuma olhar só de um ângulo, é bom a gente olhar aquela situação de vários ângulos para poder tomar uma decisão melhor e agir com cautela, né? Não sair fazendo as coisas de qualquer jeito, porque o prejudicado sempre é a gente mesmo. E para a gente não esquecer, o paus, né, o naipe de paus, ele é sobre a evolução no plano espiritual. Então, o paus ele indica aí uma coisa mais espiritual. E aí, na tela, vocês estão vendo a carta 8 de paus, né, do Rider-Waite. E aqui eu tenho o 8 de paus do baralho, né, do tarô de Marcélia, tá bom? A gente tem, sim, né, uma luz no fim do túnel, porém, a gente tem alguns impasses, como vocês podem ver aqui e na outra carta também, que a gente precisa resolver pensando antes de agir. Beleza? E aí agora a gente vai fazer aqui um resuminho das cartas que a gente viu hoje. Lembrando que o número 8 vai representar o quê? O poder espiritual, o sucesso ou o equilíbrio. Que o 8 de ouros, a gente tem ali uma oportunidade e também aprendizado na nossa vida. Essas são as palavras-chave também, para a gente poder fazer na hora da leitura. Fica mais fácil de lembrar. O 8 de espadas pode significar perigo ou frustração. É uma pessoa que está frustrada ali, que está em alguma situação de perigo. Pode ser um perigo não assim físico, mas um perigo psicológico também, tá? Aí a gente tem o 8 de copas, que indica o quê? Fracasso e estagnação. E o 8 de paus, que pode ser uma pessoa aí que é organizada ou o término de alguma coisa. Precisa ver na hora ali que está fazendo a leitura o que essa carta está querendo indicar, beleza? E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Se você conhece alguém que gosta de tarô e quer aprender o tarô, indica meus vídeos para ela, tá bom? Tchau, gente, até o próximo!